Olá, amados, graça e paz. Mais um dia, o Senhor é aquele que nos mantém, que nos fortalece, que nos capacita. Ele é fiel e assim Ele nos sustenta. A palavra diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele é aquele que nos revela a perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, aonde, segundo a sua sabedoria pura, viva e eficaz do alto, nos aparta de toda injustiça, nos persevera sendo seus imitadores, na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, na reverência, no entendimento, do qual o entendimento é desviar do mal, da qual a palavra diz: demonstrando pelo bom proceder, demonstrai pelo vosso bom proceder. A palavra diz: aqueles que têm o seu espírito, que são aqueles que ficam no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Assim nos ensina o nosso Senhor. E segundo a sua misericórdia e benignidade, o fato de não sermos consumidos se renova a cada manhã, da qual Ele a utiliza como a quer, segundo há um tempo e um propósito para tudo debaixo do sol, aonde o próprio Salomão chegou à conclusão que tudo é vaidade. Ele chegou à conclusão que quanto maior a ciência, maior o sofrimento daqueles que veem o rumo do qual a geração perece por falta desse conhecimento. Porque a palavra diz que tudo tem um propósito, até os ímpios, para o dia do juízo. E isso nós não alegramos, assim como nem o próprio Deus, e como andamos segundo os seus ensinamentos, não alegramos na morte dos ímpios, mas sabemos que, como a palavra diz, o próprio Jesus já profetizava, sendo o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, do qual nós anunciamos segundo o seu Espírito. Já anunciava: por acaso, quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra? Ainda mais que nos últimos tempos haveria os dias do qual temos contemplado, o esfriamento total. Um povo que chama pelo seu nome, mas o rejeita segundo as atitudes. Ainda que o louva, são como moveres de lábios, e ainda que levante a mão ao alto dos céus, está cheia de sangue de inocente, do qual nada adianta, porque ele não vê exteriormente como o homem vê. Ele sonda a intenção da mente e do coração, conhece entre aqueles que perseveram com sinceridade, na retidão, na integridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, e no entendimento do alto, a única forma de desviar do mal. Porque a vida é passageira, como um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, se alguns chegam a 70, onde não tem chegado nem a isso, se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, enfado e canseiro. Mas aqueles que perseveram em espírito e em verdade entristece pelo fim dos ímpios, do qual o salmista diz que jamais invejamos os ímpios, mesmo porque sabemos do seu fim. Seja aqueles que depositam a fé em suas muitas riquezas, do qual está escrito: não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Seja aqueles que depositam a confiança em sua força, aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Seja aquele que segue segundo a sabedoria da qual
segundo o espírito do erro, entendimento de próprios olhos, do qual ele é aquele que a sabedoria daqueles que perseveram segundo o mundo é loucura para ele os apanha em suas próprias artimanhas, porque não consegue se produzir bons frutos ninguém por si mesmo. Jesus disse que por ele alguns iriam permitir a poda e produzir mais frutos ainda, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ele é a árvore boa da qual se produz frutos bons, aqueles que estão como ramos dele, aonde se produz os bons frutos, independente da estação, porque está numa terra fértil, numa árvore plantada junto ao ribeiro, do qual recebe as águas cristalinas que fluem do trono de Deus, e nós estamos sendo seus ramos, recebemos aquilo que ele recebe do Pai e transmite a nós, porque uma vez somos lavoura do Deus vivo, aonde a videira que nos enxerta, e aqueles que não são e que dependem das estações do ano para produzir os ramos naturais, se perseverarem e não se arrependerem, não produzir frutos dignos de arrependimento, ele é aquele que, para aqueles que produzem meramente folhas, ele diz: seca-te imediatamente, e assim procede, da qual aqueles que anunciam segundo a fé operam em nós. Tudo é possível àquele que crê, do qual ele está fazendo a poda daqueles que seguem como semente do inimigo, aonde perseveram os frutos ruins, segundo a figueira brava, os frutos insuportáveis, da qual temos contemplado nos últimos tempos por conta do esfriamento do amor. A Bíblia intitula que os filhos de Levi serão libertos, aqueles que ainda tiverem seu nome escrito no livro da vida, porque estão operando segundo o poder da serpente levantada no deserto. Nós estamos segundo o Filho do Homem, da qual nós perseveramos, porque ele nos sustenta e nos capacita dia após dia. E assim, em mais um dia, até aqui nos sustentou o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que está fazendo grandes feitos sobre todo mundo. E a palavra diz: ele é aquele que purifica o templo, ele é aquele que derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos. Está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio de ladrão e salteadores. E assim ele está a purificar o templo, abatendo todo altar idólatra, aqueles que anunciam heresias, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. O Evangelho é a ordenança, aqueles que fazem a vontade do Pai, a família de Jesus, são aqueles que acatam o que o Pai disse: este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a vontade do Filho é ide e anunciai o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Anunciai o arrependimento, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. E todo aquele que dá ouvidos àquilo que o Espírito diz, as igrejas, persevera unânime, numa só fé, num só propósito, num só coração, como lavoura do Deus vivo, através, ele é o agricultor, do qual o Filho, a árvore que recebe das águas cristalinas que flui do trono de Deus, a árvore plantada junto ao ribeiro, e nós, os seus ramos, produzindo constantemente por estar numa terra fértil, segundo, de forma sobrenatural. E ele é aquele que não poupa nenhum, não poupou nem mesmo os anjos
da qual foram decaídos, quanto mais aqueles que estiverem vivendo de forma natural, pois nós vivemos o sobrenatural de Deus através de Cristo e Jesus, o elo da perfeição, aquele que os anjos sobem e descem sobre ele, assim como ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos e permanecemos dia após dia, porque ele é aquele que nos sustenta e a sua verdade é um escudo e um broquel, do qual não aprendemos de homens, mas por revelação divina, e estamos apartados de toda injustiça, e o Espírito de Cristo é pronto e preparado para nos manter até o fim. Detenhas o que tens, porque a palavra diz que aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Mas também há aqueles filhos de Levi que tiveram o seu nome riscado do livro da vida. A palavra diz: surge-se mais ainda enquanto há tempo. Porque estão com um espírito de entorpecimento, aonde creem em suas próprias mentiras, para que recebam o galardão segundo as suas próprias maledicências. E o Senhor é aquele que os poda e os... a Bíblia diz que são como que gravetos, assim como as mulheres saem no campo a recolher para lançar no fogo. Por isso são tempos onde a uns é como castigo e a outros é como uma recompensa, o galardão, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás. E são tempos onde alguns que perseveraram segundo o Espírito de Cristo têm os frutos dignos, da qual está para colher. Sabemos também que a alegria do Espírito Santo: alegrai-vos antes que tenhais o nome inscrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Mas aqueles que perseveram e não negam o seu nome herdarão uma nova terra e um novo céu, do qual ele está a derrubar os montes, entulhar os vales, aplanando os caminhos para a sua vinda, e preparando um povo unido numa só fé, num só coração, um povo bem disposto num só propósito, da onde a fé no autor e consumador da nossa fé, juntamente com as obras de justiça que ele produz em nós, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.